Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia 26 de outubro, segunda-feira, e vamos trabalhar a apostila de ciências na página 66 a 83. O tema do capítulo 15 é luz e calor nos ambientes. Você já aproveitou um dia de sol na praia? Às vezes depende da temperatura, é quase impossível andarmos descalços na areia, por exemplo. Ao longo do dia, depois de atravessar toda a distância entre o Sol e o nosso planeta, os raios solares chegam à superfície da Terra. Você aprendeu que, de acordo com a inclinação desses raios, as coisas são mais ou menos aquecidas. Estudou que a inclinação dos raios solares muda ao longo do dia. Os raios solares e a superfície. Os raios solares e a superfície. Quando os raios solares chegam à superfície do planeta, podem acontecer diferentes fatores. Parte dos raios é refletida, bate e volta. Parte dos raios é transmitida através dos materiais, por exemplo, como os materiais que são transparentes, como vidro e plástico. Parte dos raios é absorvida, aquece os materiais. Então, aqui tem algumas superfícies. Por exemplo, as superfícies mais lisas refletem a radiação. A quantidade de radiação solar é transmitida por um objeto, depende da sua transparência. Então, materiais transparentes transmitem maior quantidade de radiação. Por isso que o carro aquece pelo vidro, né? Então, assim, ó, na figura abaixo, nessa aqui, estão representadas 5 posições do Sol no céu ao longo do dia. Ó, vamos ver aqui, ó, o leste, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o Sol nasce e aqui o Sol se põe. Marque um X no círculo em que corresponde a posição do Sol quando seus raios chegam menos inclinados. Na superfície ilustrada. Lógico, aqui, ó, qual é a inclinação? Vamos lá, isso aqui vocês vão ter que fazer sozinhos. Então, aqui é uma inclinação e eu quero que vocês coloquem menos inclinado. Ó. Vamos observar. Um espelho, um piso de cerâmica brilhante e uma pedra bem polida têm superfícies bastante lisas. O que acontece com a luz do Sol quando ela atinge esses objetos? Então, agora vocês vão responder essas questões sozinhos e que nós já vamos corrigir. Agora que você já fez, nós vamos corrigir. A superfície mais inclinada é essa aqui do meio-dia, que está bem reto em cima da gente, o Sol. E a resposta da questão do espelho e do piso de cerâmica e uma pedra polida, a luz do Sol será refletida nesses objetos. Eles são bem lisos. Observe a garrafa com diferentes conteúdos. A luz do Sol atingindo a garrafa cheia de suco e a garrafa vazia. O que vai acontecer? É possível ver o líquido que está dentro da garrafa porque elas são de vidro transparente. Explique se os raios solares atravessam ou não esses objetos. Então, apesar das duas garrafas serem transparentes, essa que tem o suco dentro, com o suco ela acaba ficando opaca, ela não vai transmitir os raios solares. Então, agora você vai escrever essas respostas nessa tarefa. A luz do Sol não atravessa a garrafa, pois, apesar de transparente, ela contém suco, o que a torna opaca. A luz solar atingiu a garrafa vazia, a luz solar atravessa a garrafa, pois ela é transparente. Muito bem. Agora vamos para a próxima questão. Os raios solares e o aquecimento. A radiação solar absorvida por um objeto aquece esse objeto. Os objetos de diferentes materiais são aquecidos. Os vidros e o alumínio de janela, madeira e outras janelas, o concreto, os tijolos, o asfalto são
diferentes materiais. E por isso não aquecem igualmente quando iluminados pelo sol. Os aquecedores solares são equipamentos que ficam sobre os telhados das casas e edifícios. Eles são utilizados para que a radiação solar aqueça a água. A água que vai saindo aquecida circula em diversos canos antes de chegar, por exemplo, nas torneiras. Os canos por onde a água circula são sempre de metal. Por que isso é importante para o aquecimento da água? Então, vejam só, é importante porque daí o cano, sendo de metal, ele conserva mais o calor. Para descobrir se o material é feito de um objeto, interfere no quanto ele se aquece quando exposto à luz. Você e seus colegas vão fazer um experimento. Esse experimento ele não dá para ser feito com seus colegas, então você pode fazer sozinho. Coloque 2 chapas em um lugar isolado, ensolarado da sua casa, de modo que elas recebam a luz solar durante meia hora. Com cuidado, verifique qual as chapas que aqueceu mais. Complete a frase abaixo. Então, eu fiz esse experimento e assim, as 2 chapas aconteceram alguma coisa, né, ficaram mais quentes. Quando exposta à luz, a chapa de metal se aqueceu mais do que a chapa de madeira. Ó, foi isso que aconteceu. Radiação solar e as cores dos objetos. Então, a radiação solar, além de influenciar sobre os materiais, tipo madeira, metal, vidro, ele também influencia nas cores das roupas. Porque assim, ó, a cor preta, ela absorve mais energia, ou as cores escuras. Em um dia quente, quando o sol está alto no céu, a areia pode ficar tão quente que queima a sola do pé. Mas se as cadeiras de praias foram feitas de madeira e pintadas de branco, consegue manter uma temperatura confortável. Por que isso acontece? Alguém sabe? Alguns materiais se aquecem mais do que outros quando expostos à luz do sol. Além disso, o fato da cadeira ser branca faz com que ela se aqueça menos do que se fosse de outra cor. Porque o branco ele não absorve tanto calor, as cores escuras absorvem. Nos aquecedores solares, por que os canos que transportam a água e recebem a radiação são pintados de preto? Os 2 carros do quadro abaixo ficaram estacionados à luz do sol em um dia quente de verão. Se os 2 carros receberam a luz solar durante 2 horas, qual deles ficou com seu interior mais quente e por quê? Vamos lá? A cor preta absorve mais calor, por isso a água irá se aquecer mais. E o carro é o carro preto, pois os objetos pretos se aquecem mais quando expostos à luz do sol. Agora, essa tarefa aqui é deveres, tá bom? Imagine que você irá realizar uma atividade física no parque de um dia ensolarado. E seu guarda-roupa, você encontra uma camiseta clara e uma escura. Desenhe no espaço abaixo a camiseta e pinte-a de uma cor. Depois explique os motivos da sua escolha. Você vai escolher a preta, que absorve muito calor, ou a branca, que não absorve tanto calor. Qual a sua opção? Então, tem que desenhar aqui a camiseta, pintar da cor e dizer o porquê. Radiação solar e a água. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água.
Além da água salgada do mar, existe a água dos lagos, rios, riachos, que são a água doce. Quando a luz do sol bate na superfície da água, parte da luz é refletida para o espaço. Outra parte da radiação que vem do sol atravessa as águas dos rios, lagos e mares, que são transparentes. Essa radiação é muito importante para os seres vivos que vivem nessas águas, como as plantas e as algas. Se a luz do sol não entra na água, algas e outros seres vivos morrem. A última parte da radiação que vem do Sol entra nas águas dos rios, lagos, mares e é absorvida por elas. Por isso, a água se aquece e parte dela se transforma, ficando invisível e se misturando ao ar. É essa água invisível no ar que forma as nuvens. Quando esfria, as águas das nuvens podem cair de forma de chuva. Mesmo aquecida, a água do mar, dos rios, lagos e dos riachos nunca fica quente o suficiente para que ferva, mas essa água aquecida guarda uma grande quantidade de energia que vem do sol, mesmo sem se aquecer muito. Agora nós vamos responder essa questão aqui juntos, ó. A água do mar, dos rios, dos riachos é aquecida pela energia do sol, que ela reflete, transmite ou absorve. No fundo dos lagos existem plantas aquáticas que servem de alimento para muitos peixes. Se a água de um lago fica suja, por exemplo, com o lixo que foi lançado nele, ela pode perder a sua transparência, dela vai ficar opaca. Explica o que acontece com os seres vivos desse lago. Vamos lá? Então, aqui, ó, a primeira questão é que a água absorve, tá? A água do mar, do rio dos riachos, ela absorve a radiação. E aqui, com relação ao rio poluído, se não chegar luz suficiente até as plantas que vivem dentro de determinado lago, ela se desenvolve menos e pode até morrer. Os peixes, com menos comida, também morrem. A radiação e as rochas. É comum que pedras que estão expostas à radiação intensa fiquem muito quentes. Você já botou a mão numa pedra e viu que estava quente? Elas não são como a água. As rochas são materiais compostos de minerais. Elas podem ser um elemento formador de pedras. Quando recebem a luz do sol, as rochas se aquecem muito e dilatam. Ou seja, aumentam um pouco seu tamanho por causa do calor. Se chove, ou se o mar joga água sobre a rocha quente, ela diminui um pouco de tamanho, ou seja, contrai-se. Isso acontece durante muitos anos, até a rocha trincar e se quebrar. Quando os pedaços de rocha atingem certo tamanho, a água consegue empurrá-los. E o movimento vai e vem. Esses pedaços chocam uns nos outros durante milhões de anos, então eles se quebram mais ainda e ficam bem pequenos que vira areia da praia. Aqui é deveres, ó. Eu quero que você faça um desenho para mostrar de que modo a areia é formada. Use seta e nomes para explicar o desenho, que é esse movimento, né? Do mar batendo na rocha, a rocha rachando, e aí depois do mar bate de novo, aí cai um pedaço. A radiação solar e o desaparecimento dos dinossauros. Vamos ver essa parte aqui. Grande parte do solo é coberta por vegetação. A radiação solar que fornece energia para manter a vida de toda a vegetação, seja ela uma floresta ou uma minúscula plantinha. Os dinossauros desapareceram antes que o ser humano surgisse, mas por que isso aconteceu? A explicação mais aceita para o desaparecimento do dinossauro há milhões de anos diz que o motivo da extinção foi a queda de um enorme pedaço de rocha espacial na Terra. Quando esse pedaço de rocha bateu na superfície da Terra, transformou-se numa grande nuvem de poeira. Essa nuvem impediu que a maior parte da radiação solar atravessasse o ar e chegasse até a superfície da
do planeta. Sem a luz e o calor do sol, a Terra ficou mais fria. As plantas morreram porque não recebiam mais luz do sol do que precisavam para sobreviver. Os animais se alimentavam de plantas, ficaram sem alimento e morreram. Mas eles eram o alimento de outros animais, que também ficaram sem ter o que comer e morreram. Com o tempo, os dinossauros não tinham alimentos e morreram, desaparecendo da Terra. Esse aqui também é deveres, tá bom? Essa atividade aqui, tá na página 76. Você já viu uma flor de girassol? Essa flor é muito grande. E a sua cor é amarelo vivo. Ela tem um comportamento interessante. Fica sempre voltada para o sol. Como o sol ocupa diferentes posições do céu, ela vai virando para acompanhá-lo ao longo do dia. Mas por que será que ela faz isso? Os cientistas descobriram que, viradas para o sol, as flores de girassol absorvem maior quantidade de raios luminosos, crescendo mais e também ficam mais vistosas. Agora desenhe no quadro abaixo e pinte com lápis de cor uma paisagem que mostra o sol iluminando o girassol. Lembre-se de virar a flor na direção correta. Então, crianças, agora a gente aprendeu um pouco sobre a influência dos raios solares, sobre os objetos opacos e transparentes, sobre as cores, preto e branco, sobre os diversos materiais, metais, madeira e vidro, sobre a água. Então, a luz do sol é muito importante, certo? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e até a próxima.